Portugal é muito diferente da Grécia, mas seguramente que notou algumas semelhanças, a começar pelo despesismo público. O meu convidado desta noite é, por isso, o fiscalista e ex-ministro das Finanças que previu o colapso financeiro do nosso país há já 10 anos. Henrique Medina Carreira, muito boa noite, obrigada por estar connosco. Se a Grécia entrar em bancarrota, como tantos analistas já vêm a prever há algum tempo, será inevitável que Portugal caia também, tipo o efeito dominó? Uma pessoa com uma opinião muito importante pensa que sim. O Mário Draghi, que é o futuro presidente do BCE, diz que se a Grécia cair, que caem os outros todos a seguir, Portugal, Espanha e Itália. Vamos ver, oxalá esta profecia não se cumpre. Não se cumpre. Em 48 horas a Moody's colocou o nosso país completamente no lixo, desde as empresas públicas ao Estado, aos próprios arquipélagos, passando até pelas autarquias. Esta reação do Banco Central Europeu de aceitar a nossa dívida, independentemente dela ser lixo, ou seja, de desqualificar esta avaliação da Moody's, parece-lhe que vem a tempo ou já chega tarde? Repare, as agências de rating têm adquirido uma predominância muito significativa neste mundo dos capitais, das finanças, e, de facto, poderão ter ido longe. Para mim, a opinião mais importante, enfim, entre todas essas centenas que ouvimos diariamente, foi o que disse o Ministro das Finanças da Alemanha. Wolfgang Schäuble. Ele disse que andavam talvez a aceitar demasiadas coisas que as agências de rating diziam. Aliás, vê-se uma unidade europeia em torno desta temática. A própria diretora-geral do FMI também desconsiderou e disse que... Está bem, mas isso é o episódio de agora. Mas, enfim, toda essa gente pode falar muito. Eu acho que não vale a pena muito perder tempo com o que se diz por aqui e por ali. Essa opinião do governo alemão, expressa pelo seu Ministro das Finanças, acho que é a mais importante das opiniões. Ele realmente achou excessiva a importância que se está a dar às agências de rating. E acha que isso nos pode ajudar? Acho que sim. Porque são eles que mandam? Não percebi? Porque são eles que mandam a Alemanha. Obviamente, eles é que têm dinheiro e, portanto, eles tomaram conta disto. E se eles entenderem que o panorama deve mudar, mudará. Mas acredita que neste momento, face à crise que estamos a enfrentar e às análises que temos vindo a assistir, mesmo cumprindo tudo aquilo que nos pedem para cumprir, vai haver possibilidade de Portugal não pedir um novo empréstimo? Sandra, aquilo que penso que se deve fazer primeiro é enfrentar esta tempestade, que parece que está a amainar, com uma relativa calma. Eu fiquei estupefacto com essa notícia da Moody's, mas acho que depois disso não vale a pena perdermos muito mais tempo a insultá-los e a chamar-lhes nomes. Nós temos à nossa frente um programa para cumprir. E devemos cumpri-lo à risca. E penso que o Governo tem essa intenção e tem condições para cumprir. E temos que recolocar a economia na via do crescimento. Porque se a economia não crescer, nada do que se faça no plano das finanças será durável. Portanto, estes são os dois alvos. E não vale a pena distrairmos com isto. Nós não temos importância nenhuma, creio, para redefinir este panorama financeiro europeu. Está entregue a alemães e a franceses, basicamente, e poderemos, não sei, o Ministro dos Estrangeiros ou quem seja, em Bruxelas, tentar influenciar. Mas será sempre alguma coisa... Mas os portugueses olham para esta reportagem, veem os gregos todos na rua, percebem quais são os seus problemas e perguntam-se: será que os nossos sacrifícios vão valer a pena? Ou será que daqui a poucos meses, ou até um ano, vamos estar na mesma situação? Ou seja, no limiar de pedirmos um novo empréstimo e achar que nada disto valeu a pena? Independentemente do que venha a acontecer, vale a pena, porque se não fizermos nada, vamos ter aquele sítio. Tentaremos é não chegar lá. Aliás, estas imagens que você trouxe de Atenas fazem-me lembrar uma declaração que há dias o engenheiro Fernando Santos, que é português e treinador da seleção grega. Ele disse: não, eu trabalho ali a 1,5 km. Depois de ter ouvido o engenheiro Fernando Santos. Não é isto mais um espetáculo de selvageria? Eu posso dizer-lhe que durante os dias que passei na Grécia, isto não era um espetáculo de selvageria, acontecia na realidade, e o que se dizia é que estas pessoas estavam lá, colocadas pelo próprio governo, apenas para dispersarem as multidões de manifestantes que estavam ali contra as medidas de austeridade que estavam a ser aprovadas. Gostava de lhe perguntar, se não lhe parece evidente quase que este plano por 3 anos, que nos vale agora 78 mil milhões de euros de empréstimo,
por 3 anos não vai chegar. Ou seja, nós não vamos conseguir cumprir a meta do déficit a 3% daqui a 3 anos. Sandra, eu suponho que o grande problema do acordo que fizemos com as entidades estrangeiras que aqui vieram tem um defeito de base, que eu não sei se poderia ter sido corrigido ou não. Estes programas para 3 anos fazem correr grandes riscos. Porque em 3 anos é muito difícil acertar as contas, pôr as contas públicas em ordem e, ao mesmo tempo, relançar a economia. Eu duvido que estes 3 anos cheguem para relançar a economia. E esta crise pode levar à desintegração da União Europeia? Oxalá que não. Mas podem, evidentemente, que sim. Mas pensemos que não, que alguém na Europa ainda deita a mão às coisas. Porque o que se seguiria a uma desagregação da União Europeia é absolutamente imprevisível, mas não seria coisa boa. Mas fala eventualmente em conflitos bélicos? Como defende Mário Soares, por exemplo? Ouça, não ouvi o que disse o Dr. Mário Soares, mas a Europa desintegrada volta a ser a Europa de há 50, de há 100 anos. E essa Europa era uma Europa em que nenhum dos países vizinhos deixou de estar em guerra, agora ou mais tarde, uns com os outros, com línguas diferentes, com objetivos diferentes. Portanto, a desintegração da Europa, quer dizer, voltar ao antes da CEE, é alguma coisa de temer. Hoje em dia, olhando para o problema português e olhando para o problema de toda a Europa, nós não deixamos de nos confrontar com uma questão. É a China. A China continua em exponencial crescimento, a produzir tudo e mais alguma coisa com mão de obra baratíssima. Um dos grandes problemas em Portugal foi a deslocalização de mão de obra barata. Até que ponto é que a Europa já não devia ter feito qualquer coisa para travar a China neste processo, nomeadamente com barreiras alfandegárias? Eu normalmente não falo destes problemas do exterior, porque nós não podemos coisa nenhuma. E muitas personalidades portuguesas entretêm-se a ir à internet e a falar do exterior. É evidente que o nosso grande problema começa no exterior. Começa pela incapacidade europeia para se confrontar com os países emergentes e com a China no futuro próximo. Porque nós não temos condições de competição com os chineses. Portanto, no limite, nós vamos importar tudo, exportando muito pouco para a China. Esse é o grande temor meu. E logo não crescemos. Bom, não crescemos como não estamos a crescer. Porque se nós só podemos crescer exportando, nos anos mais próximos, é evidente que não vamos crescer. E aliás, a razão porque eu penso que o nosso crescimento nestes 3 anos não vai ser nenhum, além da depressão que já se encontra instalada, e em 3 anos nós não vamos dar a volta a isto. Porque a única forma de fazer crescer a economia é tentar refazer o aparelho produtivo português. Na agricultura, nas pescas e na indústria. Porque, como você sabe, o setor primário, pescas e agricultura, desapareceram por causa da política da PAC. As deslocalizações acabaram com metade da nossa indústria. Ora, não é com os serviços vagos que nós vamos prestando que vamos fazer crescer a economia portuguesa. Portanto, nós temos de recriar interesse pelo investimento em Portugal, para refazer aparelho produtivo. Mas a Europa já deveria ter agido mais cedo, por exemplo, instituindo barreiras alfandegárias, na sua opinião? Não, eu não digo barreiras alfandegárias. Entendo é que a União Europeia devia conversar com a China a respeito deste problema. Porque nunca competiremos. Mas negociar com a China... Sim, falar, fazer propostas, aquelas que tecnicamente forem entendidas. Num cenário último, se não houver esse tipo de negociação, se a Europa continuar a afundar... Mas nós temos a ilusão de esperar muito dos políticos europeus. Você sabe que os políticos hoje não apareciam como os políticos da Primeira República. Se você visse no Diário de Notícias, eu vi uma fotografia do Dr. Afonso Costa e a seguir se cruzasse com ele na rua, não sabia quem era. Hoje não há político grande ou político médio ou político pequeno que não se faça pela televisão. Vocês são grandemente responsáveis por uma data de inutilidades políticas que este país tem. E acha que esse é o problema? Esse é o problema. Acha que foram esses políticos com excesso de mediatização que trouxeram a Europa para o caso? A gente vê que a Europa não anda nem desanda. A Europa está dominada pelos poderes económicos da Alemanha e da França, porque não há políticos, não há mais políticos. Portanto, nós estamos a pagar em Portugal, e creio que na Europa, e na Europa organizada, este preço altíssimo que é hoje o político nascer e crescer sob o signo da televisão. Os fatos, os gestos, as poses que imitam ao espelho, percebe? E a qualidade desapareceu. Porque a aparência veio substituir a qualidade. E parece-lhe, só para finalizarmos, parece-lhe que, tal como muitos têm vindo a dizer, inclusivamente hoje Marcelo Rebelo de Sousa, que isto é tudo uma luta do dólar contra o euro
que está aqui em marcha. Marcelo Rebelo de Sousa deve saber mais que eu, mas admito que sim, que seja puras operações de especulação para servir interesses localizados. Não sei, aquilo que sei é que nós não podemos mudar isto sem a União Europeia tentá-lo e temos que fazer o nosso caminho. É aquilo que podemos fazer e não mais. E esperar para ver o que é que o futuro nos reserva. Sabe que eu sou conhecido por pessimista. Há alguma Mas tem coisa... acertado em quase tudo. Não é isso. Alguma coisa me diz que não vai ser tão mau como a gente pensa. Não Se um pergunto o quê. pessimista a pensar Não assim, pergunto o quê. são razões para nos tornarmos ainda mais otimistas. Henrique Medina Carreira, obrigada Adeus, Sandra. por ter aceito o nosso convite. De facto, lançamos aqui um olhar sobre o futuro num Portugal que hoje, depois de ter sido literalmente atirado para o lixo, parece respirar num clima de unidade nacional e até europeia, como já não se via há muito. Boa noite.